pastor não está aqui hoje. Ele teve que ir no Bujari, o pastor Zacarias chamou ele para levar uma palavra e ele sentiu que deveria ir. E a minha mãe o acompanhou e ele me delegou a responsabilidade de trazer a palavra da noite. Mas nós estamos aqui no nome de Jesus, amém? E é Ele que ministra no nosso coração e é Ele que vai nos trazer uma palavra essa noite. A gente é apenas os instrumentos. Você que tem Bíblia, nós vamos falar hoje sobre um homem chamado Josué. Um homem que eu admiro muito. Josué, o discípulo de Moisés. Nós vamos ler aqui apenas 2 versículos. Josué capítulo 24, versículo 14. Diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito. E servi ao Senhor. Versículo 15 do capítulo 24. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Esse versículo é um versículo bastante conhecido, onde se usa muito nas igrejas, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas, às vezes, irmãos, nós vamos repetindo as coisas, mas nós não entendemos o contexto da situação. E aqui, nós vamos, nestes momentos, nesses próximos minutos, entender a situação deste versículo, o contexto. Josué aqui, você lembra que Josué era discípulo de Moisés. Moisés foi o homem que Deus levantou para liderar o povo enquanto estava no Egito, né? Saindo do Egito, indo para o deserto, foi o líder ali no deserto. E você sabe, irmãos, que Josué era um discípulo querido de Moisés, era um homem de Deus, que viu na vida toda o que Moisés fazia. E ele ali aprendeu com o seu líder. E é tanto que quando Moisés morre, ele fica muito triste, o povo chora, e Deus espera um tempo até que diz assim: agora Moisés já é morto, agora é contigo, Josué, agora assume que é tu que vai liderar esse povo. E Josué, irmãos, ele é muito usado por Deus, ele lidera o povo, ele observa o povo durante muitos anos. E aqui no capítulo 24, Josué já é um homem idoso. Josué já está idoso, ele sabe que a morte se aproxima, e a Bíblia diz que ele reúne o povo. Capítulo 24, versículo 1, diz assim: Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Olha, irmãos, Josué aqui, ele, depois de observar durante muitos anos o povo, vê o comportamento do povo, ele reúne os anciãos, e ele disse assim: olha, nós vamos ter uma assembleia, uma reunião agora, e eu preciso falar algumas orientações para o povo. E aí, ele começa a falar: olha, eu tenho observado vocês, mas hoje eu preciso que vocês tomem um posicionamento diante de Deus, porque eu tenho visto todas as obras de vocês, mas há coisas no meio de vocês que não têm agradado a Deus. E eu acho muito interessante que Josué, irmãos, Deus gosta de pessoas que tomam posicionamento. Esses dias eu estava, essa semana, no meu trabalho, e eu ouvi a seguinte frase, né? Alguém ligou lá para o nosso setor, e a pessoa atendeu e disse assim: essa pessoa que está no telefone, ela não se decide. Gente que não se decide, a gente decide por ela. E eu peguei aquela frase, eu digo: realmente, gente que não se decide, a gente decide por ela. Às vezes a gente vai numa pizzaria e diz: tu quer pizza de quê? Ah, eu não sei. Então a gente decide qual é a pizza, qual é o sabor que a gente vai pedir. Irmãos, o que eu quero falar hoje é o seguinte: nós precisamos tomar um posicionamento. Temos vivido dias maus no mundo, no Brasil, e Deus exige que cada um de nós tomemos um posicionamento. Deus, ele usa aqui Josué, ele levanta Josué e ele diz assim: olha, hoje vocês precisam tomar decisão. Versículo 14 diz o seguinte:
Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais. A primeira coisa, irmãos, que Deus, através de Josué, exige que o povo tome um posicionamento é assim. Josué está falando o seguinte: olha, eu tenho visto que vocês estão com toda boa intenção de servir a Deus, mas eu também tenho visto que muitos de vocês ainda servem os deuses estranhos que os pais de vocês serviram. E hoje vocês precisam tirar esses ídolos do meio de vocês. Irmão, se há alguma coisa que ofende o coração de Deus, é quando Ele percebe que há alguém, uma situação ou alguma coisa que disputa o lugar dele no nosso coração. Deus, Ele precisa ser prioridade na nossa vida. E Deus, Ele sonda os corações, Ele sabe se o nosso coração é 100% voltado para Ele, ou se não é. E aqui Josué, como homem de Deus, ele diz: vocês precisam tirar esses deuses do meio de vocês. Aquilo que você pode fazer, Deus não faz por você, irmãos. Muitas vezes nós estamos, tão desanimados. Eu não estou com vontade de ir para o culto hoje. Mas é uma decisão sua, ir ou não ir, vir ao culto ou não vir. E nós precisamos ser homens e mulheres determinados, homens e mulheres de posicionamento. Eu não estou com vontade, porque a minha carne me pede para eu ficar em casa, mas eu vou, porque eu tenho um compromisso com o meu Deus. E aí, irmãos, no meio desse discurso todo, nós chegamos no versículo 15, onde Josué ele termina dizendo o seguinte: olha, vocês podem continuar com esse comportamento de vocês, porém eu quero dizer a vocês que eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Josué ele estava cercado de um ambiente idólatra, de um ambiente pagão, mas nem por isso, irmãos, ele titubeou em nenhum momento de dizer assim: eu acho que eu vou começar também a servir esses deuses, porque o que tem de mal, Josué, irmãos, ele era um homem totalmente decidido. Ele sabia a seriedade dele em servir ao Deus dele, a ponto que ele começa o versículo 14 dizendo assim: servir com sinceridade e com verdade, porque era assim que Josué servia a Deus. Irmãos, muitos de nós temos atravessado lutas, atravessado tribulações, mas muitas vezes é por nossa própria vontade. Porque nossas decisões, muitas vezes, que nós tomamos, nos levam à tribulação em qual nós estamos. E hoje eu quero que você saia aqui decidido: eu vou servir a Deus, porque é Ele que vai me livrar da tribulação, porque é Ele que vai me levantar do pó e da cinza. E eu quero dizer, é isso que o Senhor vai fazer com você, porque o Senhor lhe ama. Deus tem um propósito na sua vida. O Beneias acabou de falar, Deus quer que você seja feliz, irmãos, nessa terra. Mas muitas vezes nós estamos vivendo um tempo de tristeza, de angústia. Mas eu quero lhe dizer, assim como Josué, saia daqui hoje em posição de homem de Deus e mulher de Deus que decide servir a Deus com sinceridade, com verdade, e Deus vai mudar a sua sorte. Em Êxodo 20, 3 e 4, a gente vê lá que Deus ele dá mandamentos a Moisés, e um dos mandamentos é: não terás outro deuses diante de mim. Uma das coisas que mais ofende a Deus é quando nós começamos a dividir a glória dele com outros deuses. E era isso que esse povo estava fazendo. Esse povo servia a Deus, mas ele também adorava outros ídolos, outros deuses. E Deus levanta aqui Josué para dizer: irmãos, vocês precisam tomar uma decisão, porque assim não dá para ficar. E no versículo 18, vamos ler o versículo 18, que diz assim: o Senhor expeliu diante de nós a todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra, e também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. O povo ele está respondendo aqui a Josué, dizendo assim: não, Josué, nós decidimos servir a Deus. Nós entendemos que quando o Senhor nos trouxe para essa terra, onde tinham os amorreus, onde tinham inimigos do nosso povo, Deus entregou esses inimigos nas nossas mãos e eles nos deu a vitória, e por conta disso nós entendemos que a nossa vitória veio de Deus, então nós decidimos servir a Deus. Porém, irmãos, o coração daquele povo estava inclinado. Eles queriam servir a Deus, mas também queriam continuar com os antigos hábitos dos pais deles.
E quantos de nós, irmãos, muitas vezes estamos aqui na igreja, no culto, mas ainda na nossa vida há antigos hábitos dos nossos pais, né? De vez em quando, às vezes sai algo que Deus está vendo, o coração ainda não está dividido ainda. E Deus hoje quer que você tome um posicionamento. Em Números, irmãos, Deus ensina que por conta da murmuração, o povo passou mais tempo no deserto do que era para passar. Quando Josué ele chama aqui o povo na assembleia, ele começa a historiar tudo que Deus fez pelo povo. Ele começa a dizer, se vocês lembram, quando Terá, que era o pai de Abraão, estava numa terra idólatra, ele mesmo era idólatra, e eu tomei Abraão, dei a Abraão Isaque, né? Fiz Abraão percorrer toda a terra que eu dou a vocês. E de Isaque veio Esaú, né? Veio Jacó. E tudo que eu fiz por amor aos meus filhos. E Josué aqui está historiando todo o bem que Deus fez àquele povo. Sabe, irmãos, nós precisamos diariamente lembrar tudo que Deus já nos fez de bom. Quantos livramentos Deus lhe fez. Quantas portas de prosperidade Deus já abriu para você, né? Quantas vezes Deus te livrou, te abençoou, te deu um emprego, tem guardado a tua casa. E Deus essa noite quer que você lembre, tudo que você recebeu foi eu que fiz, porque eu te amo, porque eu tenho um propósito na tua vida. E os planos que eu tenho para você e sua família são planos de paz. E aqui Josué, ele historia tudo isso para lembrar o povo. Tem um Deus que peleja por vocês. Tem um Deus que tem assistido vocês, que tem suprido as necessidades de vocês. E aí por isso que ele fala, e vocês muitas vezes não se atentam a isso. Muitas vezes caem na murmuração. Uma das coisas que Deus mais abomina é a murmuração, é a reclamação. Esses dias tem feito muito calor, né? E às vezes eu ouço nos lugares por onde eu ando, diz assim, tá tão quente, aí começa a chover. Ai, não sei por que veio essa chuva, porque essa chuva só vai trazer o quê? Mais poeira, só vai trazer mais calor. Eu disse, as pessoas não sabem o que quer. Vamos agradecer a Deus pelo clima, porque se nós estamos vivos, irmãos, é pela graça e misericórdia do Senhor. No versículo 20, Josué, ele começa a falar o seguinte, se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos fazer o bem. Josué, ele fala o seguinte, olha, se vocês deixarem o Senhor e começarem a servir a esses deuses estranhos, virá um mal sobre vocês. E não é isso que Deus tem preparado para vocês. E o povo, irmãos, nesse momento eu imagino que o povo está refletindo nas palavras de Josué, porque Josué está levando o povo a uma reflexão, a entender que naquele momento o povo precisava sair da presença de Josué com uma decisão na sua mente. E aí ele fala isso, eu acho bom vocês servirem a Deus, porque na minha vida inteira eu tenho servido a Deus e vale a pena. E eu quero lhe dizer, se você está aqui hoje, é porque você tem servido a Deus com a sua vida. E Deus vai lhe recompensar e vai trazer planos de paz sobre a sua vida, porque é assim que Deus faz. No versículo 22, a Bíblia diz assim, e Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos, que vos escolhestes o Senhor para o servir. E disseram, somos testemunhas. Josué está ali diante do povo, irmãos. E o povo, ele toma a decisão e diz assim, nós, Josué, nós decidimos servir a Deus mesmo. Realmente tu tem razão. Nós vamos fazer tudo aquilo que tu tem falado para nós. Porque nós entendemos que esse Deus, o Deus de Israel, é um Deus bom. É um Deus que nos tirou do Egito. É um Deus que tem nos livrado. E é esse Deus que nós queremos servir. E eu acho muito interessante que Josué, irmão, ele entende que aquilo é um momento muito importante. Ele diz assim, vocês são as testemunhas do que vocês estão falando. A Bíblia diz que a nossa palavra, a palavra do crente tem que ser sim, sim e não, não. O que passa disso é o que, irmãos? É procedência maligna. Tudo que nós falamos, irmãos, Deus carimba. E se é da vontade dele, irmãos, você vai ser bem-sucedido. Hoje à noite eu quero que você saia daqui com uma decisão de servir a Deus com todo o seu coração, com todo o seu
entendimento, porque Deus vai levar isso a sério, e Deus vai lhe ajudar, e Deus vai abençoar você e a sua casa, porque Deus tem propósito com famílias. A gente sempre fala aqui, quando Deus faz aliança com uma pessoa, Ele não visa só você, Ele visa a sua linhagem, a sua família, a sua casa. E é esse Deus bom que cuidou do povo de Israel, é esse Deus que tem olhado para a sua casa e quer lhe abençoar, quer lhe prosperar, quer tirar tudo de ruim de dentro da sua casa, para lhe fazer uma família feliz e abençoada. Esse é o Deus que você veio aqui servir. No versículo 23, irmãos: agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Josué, irmãos, entenda que ele aqui já é um homem idoso, mas ele está falando aqui mais uma vez. Eu entendo, tenho ouvido todas as palavras de vocês, povo de Deus, mas eu ainda preciso que vocês hoje mesmo tomem um posicionamento, tomem uma decisão de largar tudo aquilo que ofende a Deus, porque isso não vai dar certo. Josué insiste para que haja uma limpeza no meio do povo. E aqui, irmãos, muitas vezes, para nós servirmos a Deus, nós precisamos o quê? Nos posicionar. E muitas vezes o nosso posicionamento não vai agradar a todos. Josué, ele se destaca como um líder tremendo na presença de Deus. E ele é diferente de Arão. Quando você recorda ali Arão, né? Moisés, ele sobe ao monte para receber os mandamentos do Senhor. E lá embaixo fica Arão, e o povo começa a reclamar e dizer assim: olha, esse Moisés que subiu, acho que ele não vai voltar mais não. Vamos fazer aqui algum ídolo para a gente adorar. E aí Arão tem a brilhante ideia, né? Diz assim: tira as argolas das mulheres, das crianças, e nós vamos construir um ídolo. E ele constrói o que, irmãos? Um bezerro de ouro. Ou seja, Arão, pela pressão do povo, para agradar o povo, ele faz um ídolo. E na decisão dele, ele ofende a Deus, a ponto de Deus falar com Moisés: Moisés, desce, que o povo está lá embaixo adorando um ídolo. Irmão, Josué era diferente. A pressão do povo não mudou o coração dele. Josué era um homem determinado. Ele estava vendo tudo o que o povo estava fazendo. Ele estava vendo os ídolos lá nas tendas do povo. Mas ele disse assim: vocês que decidem. Porém, eu quero dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque eu sei o Deus em quem eu creio. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu sei o Deus, tudo que Deus fez por nós. Sabe, irmãos, é neste contexto que nós precisamos decidir a nossa vida. Talvez essa noite Deus esteja esperando, não é que Ele precise, Ele espera uma decisão da sua parte. Ainda que na sua família não seja essa realidade, mas eu quero que você se levante hoje à noite para dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque Deus só precisa de uma pessoa para fazer uma transformação dentro de uma casa. A Bíblia diz: como pode saber, mulher, se tu salvará o teu marido? Ou seja, Deus sempre exige um posicionamento de uma pessoa. Nós não podemos esperar por nossos pais, pelos nossos irmãos, por ninguém da nossa casa. Nós precisamos nos posicionar e dizer assim: venha o que vier, eu vou servir a Deus, porque eu sei que esse Deus é real. E assim era Josué. Josué não se deixou levar pela pressão do povo. Ele estava ali, ele entendia que ele era um líder e que ele tinha um posicionamento diante do Senhor. No versículo 24 e 25 diz assim: e disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Olha só, esse povo, irmãos, ele entendeu toda aquela situação. Ele entendeu que aquele era um momento, um marco na vida deles. Era um momento onde o líder dele já estava idoso. O líder dele era um homem de Deus, mas ele estava sendo usado por Deus para levar o povo a uma reflexão e a um posicionamento. Eu quero que essa noite você reflita na sua vida, irmãos. Quantas vezes Deus tem lhe abençoado? Quantas vezes Deus tem lhe guardado? Se a sua casa ainda está de pé, é porque o Senhor tem sustentado a sua casa. Deus ama a família, Deus ama a sua casa, Deus ama a sua família, Deus tem propósito com a sua casa. E é desejo do coração de Deus salvar a sua família.
mas ele está esperando um posicionamento de um homem e de uma mulher de Deus, que vai se levantar e vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ainda que não seja uma realidade hoje, mas eu tenho fé que o Senhor vai olhar para o meu comportamento e vai me ajudar a salvar a minha família. Irmãos, eu creio que eu estou diante de homens e mulheres, que são homens e mulheres decididos, que eles decidem tomar postura de Deus, de homem e mulher de Deus, porque Josué era assim. Josué, irmãos, ele nos leva a um confronto de decisão. E nós precisamos hoje fazer uma reflexão na nossa vida. A nossa semana começa hoje. Durante esta semana nós vamos ter várias decisões durante o dia. E essas decisões precisam ser decisões que levem Deus a nos abençoar. Agora o Benê estava falando sobre a oferta. E quando nós decidimos ofertar e dizimar no altar do Senhor, essa decisão nos leva à bênção do Senhor, porque Deus abençoa, porque Ele entende que é um ato de fé, e fé é obedecer a Deus. Josué entendia isso. Josué era um homem de fé, ele entendia que fé era obedecer a palavra do Senhor. E ele começa, continua historiando, dizendo assim: vocês lembram quando vocês eram escravos no Egito, e eu tirei vocês do Egito, levantei Moisés, Arão estava ali com Moisés, e eu trouxe tantos livramentos para vocês. Pois é esse Deus que está diante de vocês, e é esse Deus que está esperando um posicionamento de vocês. E o povo, irmãos, esse texto ele termina com o povo entendendo isso e dizendo assim: verdadeiramente o Senhor tem estado conosco, e hoje nós decidimos servir ao Senhor e jogar os ídolos. Sabe, irmãos, muitas vezes hoje na nossa casa nós não temos ídolos, mas nós temos algumas coisas que precisam ser deixadas de lado para que nós venhamos trazer a bênção de Deus para a nossa casa. E assim como Josué, irmãos, eu queria que hoje, você se levantasse decidindo isso: eu quero ser que nem Josué, eu quero obedecer a Deus.